Olá, no vídeo de hoje eu trago para você um pote, uma ideia aí para decoração de cozinha. Você pode fazer para presentear, para vender. Nós vamos trabalhar aqui com decupagem, guardanapo e lembrando que a lista do material eu estou deixando aí no box de informação. Se você gostou da ideia de hoje, já deixa aí seu joinha para ajudar o canal. E se você não for inscrito, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho. Agora, vamos ao passo a passo de hoje. Então aqui eu vou usar esse primer, eu dei 2 demãos do primer da Glitter, deixei secar bem entre uma demão e outra. E aqui eu vou trabalhar com esse stencil, é um stencil da Opa, a referência dele é 2337. Eu vou tirar aqui essa palavra, sweet. Vou ver aqui a posição do vidro, que geralmente ele vem com um risco aqui, uma marcação nas laterais. Então, eu posiciono ele para centralizar bem. Aí, então, eu venho com o stencil. Coloco um pedaço de fita crepe para segurar. E eu vou fazer uma marcação aqui dessa palavra utilizando uma tinta preta e o pincel pituá. Eu vou fazer esse processo porque depois eu vou utilizar uma tinta squeeze por cima. Mas se você não tiver a tinta squeeze, você também pode utilizar uma massa acrílica aqui nesse momento. Então aqui eu já fiz a marcação, agora eu vou utilizar essa tinta squeeze relevo ouro da Glitter. Antes de utilizar, chacoalha bem para ter certeza que a tinta foi direcionada aqui para o bico. E agora eu vou colocar, então vou passar em cima das letras. A secagem dessa tinta é de 72 horas, mas aqui eu dei uma acelerada para continuar fazendo o trabalho. E para acelerar eu utilizei o secador no modo frio. Aqui eu vou utilizar uma tinta branca. Estou utilizando também um pincel de cerdas da Banggood. Eu vou deixar a referência dele também aí com o link. Vou passar primeiro então com o pincel, depois eu venho com o rolinho para tirar as marcas do pincel. Agora aqui eu vou trabalhar com esse guardanapo. Às vezes a gente compra uns guardanapos ou vê um guardanapo e acha ele difícil de se trabalhar. No caso esse tem várias figuras, mas você não tem ideia do que fazer com esse guardanapo. Então aqui nós vamos utilizar, você pode utilizar aí para fazer potes de geleia, mas aqui a gente vai utilizar para uma decoração de cozinha, também combina perfeitamente. Então eu vou recortar aqui esses morangos. E lembrando que esses guardanapos, quem tiver interesse também é só entrar em contato comigo. Aqui então, para mostrar para você, eu utilizei 2 partes do guardanapo, algumas figuras eu tirei então de 2 partes desse guardanapo. Recortei só os morangos. E aqui eu já tirei a segunda película, as 2 películas do guardanapo, deixei uma aqui para mostrar para vocês. Mesmo a figura sendo pequena, é necessário tirar. Aqui eu quero dar uma explicação aqui para a parte da colher. Como ela é de madeira pinus, é necessário que se faça uma aplicação de um selante por baixo, ou um selante ou um verniz acrílico, e depois você pode vir com uma tinta PVA branca ou uma tinta acrílica por cima. Aqui no meu caso eu não fiz esse processo, eu vim direto com uma tinta esmalte branca. Por que tem que fazer esse processo? Porque senão sua peça vai ficar toda amarelada, por ser uma madeira de pinus. Então você venha com selante por baixo, ou então faça como eu fiz, passe aí uma tinta esmalte. Aqui eu estou utilizando uma termolina leitosa, mas você pode utilizar uma cola para decupagem da sua preferência.
Aqui, como as figuras são pequenas, então eu passo a termolina, venho já com a figura e eu não faço o processo do plástico. Eu venho direto novamente com a termolina por cima e passo até que a figura fique bem esticadinha, mas isso com a mão bem leve para evitar que se estrague. Vou espalhar então essas figuras por todo o pote. Aqui na colher eu também vou distribuir algumas figuras, fazendo o mesmo processo. Agora aqui eu vou fazer umas bolinhas na colher e no pote também. Já tá seco a termolina. Eu vou fazer esse processo porque aqui no guardanapo tem umas bolinhas também. Então, para fazer um charme, eu vou fazer a mesma decoração aqui no pote. Vou utilizar o cabo de um pincel fino, se você tiver aí um pinta-bolinhas, melhor. Mas se não, pode ser dessa maneira que eu vou fazer. Eu vou utilizar uma tinta vermelha da cor do guardanapo. Pego um pouquinho então da tinta, tiro o excesso ali no pratinho e depois eu venho depositando aqui no pote para formar assim as bolinhas. Se ficou muito pequena, eu volto novamente e assim eu vou fazer no pote todo e na colher também. Agora aqui eu vou tirar a marcação que eu fiz com a fita crepe, vou passar a fita um pouco acima aqui da parte branca e eu venho com outra fita um pouco abaixo e eu vou deixar aqui um espaço aqui no meio para que eu possa vir depois então com uma tinta. Eu quero fazer um friso e para isso eu vou utilizar essa tinta PVA Gold Rose da Glitter, é uma tinta metálica. Aí eu tiro então um pouquinho da tinta, venho com um pincel macio e vou passar aqui nesse intervalo nas duas colheres, nos dois cabos aqui das colheres. Aí eu faço esse processo, deixo secar ou acelero o processo com secador, depois eu venho e passo outra demão. Aqui no gargalo do pote também, eu vou passar uma demão, vou acelerar com o secador. Se você não quiser acelerar, você pode deixar secar aí uns 10 minutos, essa tinta seca rapidinho. Aqui no meu caso, então, eu vou acelerar e vou vir com outra demão depois. Bom, aqui então o pote já tá todo seco, agora eu vou fazer uma marcação aqui nessa palavra. Eu vou utilizar um pincel de cerdas duras, uma tinta preta, pego um pouquinho, tiro bem o excesso aqui e vou fazer um riscado aqui na palavra. Você pode fazer com essa tinta preta, pode fazer com uma tinta marrom, ou então pode deixar a palavra assim em branco que fica bonito também, aí vai do seu gosto.
Agora aqui eu tiro a fita crepe das colheres e pode ver que ficou um friso bem fininho, bem delicado. Agora, para fazer um acabamento aqui, eu venho com verniz acrílico brilhante, eu vou passar nas colheres e no pote também. E para finalizar, eu venho com um cordão de algodão listrado de vermelho, faço um amarrado aqui em volta do pote e dou um laço. Então tá aí, gente, esse foi o vídeo de hoje, utilizando aí material da Glitter, tem link aí no box de informação, pincel da Banggood também tô deixando o link, e para quem gostou do guardanapo é só entrar em contato comigo. Preço para esse pote você pode vender a partir de R$50, de 50 a R$55. Espero então que vocês tenham gostado, deixa aí seu joinha, compartilhe para que mais pessoas possam ver. Beijo e até a próxima!